Bom dia, crianças. Meus amores, vamos agora de conteúdo novo em ciências, tá certo? Nós iremos falar sobre os estados físicos da água e depois nós vamos falar também um pouco, né, do ciclo da água na natureza. Então, vejamos, os estados físicos da água. A água, ela pode se encontrar na natureza, como nós sabemos, em 3 estados físicos, gente. No estado sólido, líquido e gasoso. O estado sólido, como você tá vendo nas imagens aí abaixo, né? Os gelos, iceberg, né? No estado líquido, a água que a gente encontra nos rios, nos mares, oceanos, na torneira da nossa casa. E no estado gasoso, como você pode estar vendo, é o vapor d'água, né? A chaleira, como você tá vendo aí a panela quando ela está fervendo. O ferro de passar também, quando a gente vai passar a roupa, né? Então, aí os 3 estados físicos da água. E a mudança, né, de estado físico, a água, ela muda de estado físico para o outro. E ela se muda, acontece essa mudança de estado físico da água, gente, essa mudança, ela deve ser às variações de temperatura e de pressão do ar, certo? Quando a temperatura está baixa, quando a temperatura está elevada, certo? Então, ela vai, o quê? Com o aumento da temperatura ou também com a redução da temperatura, o que acontece? A água, ela passa de um estado físico para outro, certo? É necessário haver mudança de temperatura de água para que ela passe, né, de um estado físico para outro, como a tia acabou de falar. Por exemplo, quando ela está no estado líquido, né, ela está aí no líquido e ela vai passar para o sólido quando a gente coloca ela dentro, né, da geladeira, dentro do congelador, certo? Como nós sabemos. Se a água, a gente pega uma água e coloca aí, como você tá vendo, na chaleira para ferver. Quando ela atinge a temperatura acima de 100 graus Celsius, o que acontece, né? Ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Ela vai, evaporar. Aqui nós temos onde a gente encontra água no estado sólido, como vocês estão vendo aí nas imagens, tá certo? Está em inglês, mas a gente sabe, né? A gente encontra água nos polos, água no estado sólido, né? Nas geleiras, né? No polo norte, polo sul, também no gelo, né? Da nossa própria casa, como a gente tá vendo, na neve, tá certo? Nós encontramos, gente, o gelo, a água no estado sólido, nos icebergs, né? Depois, nas imagens do meio, nós temos os locais, né, onde a gente encontra água no estado líquido, nos rios, nos lagos, tá certo? A água da chuva, dos mares, dos oceanos, a gente encontra água. Na torneira da nossa própria casa, água no estado líquido. E a água no estado gasoso, vapor d'água, né, nas nuvens, né, na neblina, neve, quando ela entra em ebulição, quando ela passa, né, do estado líquido para o estado gasoso, né? Nós temos aí as formas, né, onde a água, nós encontramos água tanto no estado sólido, líquido, como no gasoso. Aqui nós temos também, gente, essa primeira imagem aí, ela tá mostrando o quê? A questão da água potável, líquida, né, que é de 0,6%, você pode estar observando. A água potável sólida, quer dizer que tem nos polos norte e sul, nas geleiras, né, que estão congeladas, né, nós temos 2,07%. E a água salgada, como a gente pode estar vendo nesse gráfico, é 97,30%, para você ver. E qual é a água propícia ao nosso consumo? É a água potável, gente. Infelizmente, aqui tem menos, né? Você pode estar observando que aqui tem menos. E dessa menos, né, desse 3%, digamos que nós tenhamos, o que acontece? Tem ainda as que nós poluímos, né, que o homem polui, e temos também a que está congelada no estado sólido. Então, resta muito pouco a água potável. É por isso que se coloca a questão de preservação da água. Por quê? Por conta que a água potável, ela é bem menos com relação à água salgada. Já a água salgada, você observa aí que é quase, né, mais de 90% do planeta é formado por água salgada. Agora, criança, vejamos aqui ao lado. O nível do mar, ao nível do mar, a água, ela se apresenta no estado sólido, quando ela fica numa temperatura abaixo de 0 grau, que é quando ela tem bem embaixo, você tá vendo, nos icebergs, no gelo. Então, sempre a água, quando ela está a uma temperatura abaixo de 0 grau, é porque ela está no estado sólido, ela está congelada, está, né, em forma de gelo. E nessa forma, a água, ela apresenta a forma definida. No estado sólido, presta atenção à característica. No estado sólido da água, ela apresenta a forma definida. Como assim, tia? Se eu quero congelar
um recipiente com água aberta, né? Ali, como é que eu digo? O recipiente é que vai me dizer qual será a forma, né, do gelo que vai se formar ali naquele determinado recipiente, não é, gente? Se você coloca 1 litro com água no congelador, 1 litro de água mineral, o gelo, né, a água ali, ela tem forma definida, vai ter a forma daquele litro de água mineral. Se você coloca um depósito seu, um recipiente qualquer, vai ter a forma do recipiente que você colocou, né? Aquelas bacinhas que a gente tem para colocar no congelador, os cubozinhos para formar os cubos de gelo. Então, a água no estado sólido, ela tem forma definida. Por quê? Porque vai definir de acordo com o recipiente que ela vai ocupar. O gelo que vai formar lá no meu congelador vai depender da forma do recipiente, viu, gente? Depois também, gente, nós já vimos, inclusive no conteúdo passado, que a água é considerada um solvente universal. Por quê? Porque ela tem a capacidade de dissolver muitas outras substâncias, né? Agora, aí abaixo, né, nessas duas últimas imagens, vocês podem estar observando a água no estado, o quê? Gasoso. E quando é que a água entra no estado gasoso? Quando ela passa, gente, quando ela passa dos 100 graus Celsius, né? Quando ela entra, né, aí, ó, a vaporização, quando ela ferve, ela atinge uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Então, ela é uma água no estado gasoso. No estado sólido é quando ela está abaixo de 0 graus Celsius. Gasoso quando ela está acima, quando ela está muito quente, né? E no estado gasoso, a água, preste atenção, ela não tem forma definida. E ela pode ocupar espaços e volumes bem diferentes. O vapor, gente, como é que a gente vai definir? Então, não tem forma definida. O vapor da água, né? Não tem forma definida. A água, quando ela evapora dos mares, rios e oceanos, não tem forma definida. Ok? Não esqueça. E a água entra no estado gasoso quando ela passa dos 100 graus Celsius, né? Quando ela está fervendo, bem quente. Vejamos agora a água no estado líquido, né? A água ela está no estado líquido quando ela está acima de 0 grau e abaixo de 100 graus Celsius. A água está no estado líquido. Nesse estado, a água ela não apresenta, né, gente, forma própria definida. Porque você sabe, por exemplo, essas imagens abaixo, a água que está no copo, ela vai ter, né, lá essa quantidade do copo. Uma água que vai estar bem aí no mar, nos rios, nos oceanos, nos lagos, nos poços. Então, ela não tem forma própria, correto? E nós sabemos que a água no estado líquido é a água, né, a maior parte do nosso planeta nós encontramos a água, né, gente? A água no estado líquido, sendo a água salgada. E depois, essa outra imagem aí ao lado, a gente percebe, né, a questão desse gráfico, né, da água doce do planeta, tá certo? Nós temos aí, vamos observar, a umidade do ar, né, nós temos aí do solo, ocupa 0,2%, a água subterrânea que nós temos aqui abaixo do solo, gente, 14%, nos polos e nas geleiras nós temos 85% e a água superficial, da parte de cima do solo, é 0,8%. Para você observar como é que está distribuída a água doce no planeta Terra. Nós acabamos de ver que a maior porcentagem de água é água salgada, que a gente encontra nos mares e oceanos. E agora aqui o gráficozinho da água doce. Então, esse gráfico ele serve de alerta para que nós nos conscientizamos da preservação, né, do cuidado que nós temos que ter com esse recurso tão precioso, tão indispensável na nossa vida, esse recurso natural que se chama água. Nenhum ser vivo, gente, nós seres humanos, os animais, as plantas, nenhum ser vivo consegue sobreviver, né, sem água. Então vamos economizar, vamos nos conscientizar. Como, tia? Evitando principalmente a questão do desperdício na nossa própria casa. Quando a gente for escovar os dentes, quando a gente for tomar banho, por exemplo, lavar uma louça, ter bastante cuidado, economizar, porque você está vendo aí, né? A porcentagem da água doce é bem pequena no nosso planeta e ela ainda está distribuída dessa forma, né? Nós temos da umidade do ar, nós temos a água subterrânea que está abaixo no solo, temos a água das geleiras que são as congeladas, que é 85%, a maior porcentagem, e temos a água da superfície, que é a água que é disponível para o nosso consumo. A água doce, a água potável, é a que é própria para o nosso consumo. Só de 0,8%, menos que 1%, gente. Então vamos nos conscientizar, tá certo? Esse recurso que tá ficando tão escasso, né? Mas que ele é essencial na nossa vida, certo?
Então vejamos agora aqui, né, as formas nas quais nós encontramos a água, né, nos estados, o picolé no estado sólido, por exemplo, a água da torneira no estado líquido, né, os icebergs, né, nas geleiras nós encontramos água no estado sólido. Aí temos, né, o vapor d'água, né, na neblina, estado gasoso. Temos aí os blocos de gelo, estado sólido, né, que a água ela tem forma definida no estado sólido, não esqueça. A água do chuveiro é uma água que líquida. Aí nós temos aí a xícarazinha com chá, ou um café, um leite, né? Passando do estado líquido para o gasoso, no caso é o estado gasoso, você está observando o vapor d'água. Aí nós temos também aí mares, rios e oceanos, a questão, né, da água que nós encontramos nos estados líquidos. Correto, gente? Então, a água, esse recurso natural, né, indispensável na nossa vida. Aqui nós temos, né, a nossa outra parte do nosso conteúdinho de ciências, onde nós vamos falar sobre o ciclo da água na natureza, tá certo? E o que é esse ciclo, tia? Ciclo, gente, é quando ocorre uma determinada sequência de etapas, tá certo? Pelas quais algo passa até que se repita, né, essas fases. Então, ciclo é isso, é uma espécie de rodízio, né? Vai ficar sempre acontecendo. Assim, nós dizemos que existe o ciclo, né, da água na natureza, pois a água no planeta Terra, a água disponível, nós estamos falando da água, há milhões de anos, ela passa por um ciclo na natureza, tá certo? Que é o que nós vamos já saber como é que esse ciclo funciona, que faz com que possamos sempre estar reutilizando, certo? A água. Esse ciclo, ele é um processo, gente, de transformação da água da natureza, onde ela passa de um estado físico, né, para outro. Ela passa do líquido para o gasoso, né, vai passando para o sólido. Ela passa para os 3 estados. E esse ciclo, ele é fundamental para a mudança de vida no planeta Terra. E por meio dele que acontecem, né, as variações climáticas, tá certo? A criação das condições para o desenvolvimento de plantas e dos animais. Então, você pode estar observando abaixo essas 2 imagens, o ciclo da água na natureza. Como é que funciona? Observem as imagens direitinho. As águas dos mares, vocês estão vendo essas setas vermelhas subindo, né? As águas dos mares, dos rios, dos oceanos, né, lagos, lagoas, elas evaporam, né? A partir da ação do sol, elas evaporam. Quando elas evaporam, lá em cima, elas se condensam, né? Elas formam o quê? Nuvens. Quando essas nuvens ficam muito pesadas, o que que acontece? Elas vão se precipitar, elas vão, ó, descer em forma de chuvas. E aí, essa água que vai cair, ela vai continuar novamente o quê? Alimentando mares, rios e oceanos. E aí, o ciclo, ele sempre, gente, é um ciclo, ele tá sempre o quê? Acontecendo. É uma espécie de rodízio. Viu? As águas dos mares, rios e oceanos, com a ação do calor do sol, né? Com o aumento da temperatura, a gente sabe que a água ela evapora mais rápido. Então ela evapora, vai para a atmosfera. Quando ela chega na atmosfera, ela vai se condensando, vai formando as nuvens. E quando elas vão ficando muito pesadas, elas não resistem ao peso, aí elas vão o quê? Descer, vão ser precipitadas. Chuva, ela vai descer em forma de chuva. E aí essa água que desce da chuva, a gente sabe que ela vai alimentar novamente os rios, mares e oceanos. Então, crianças, esse conteúdinho você encontra dos estados físicos da água, você encontra no nosso livro de ciência, na página 47 e 48. Em seguida, você faça a atividade, página 49 e 50. E sobre o ciclo da água na natureza, nós temos ele no nosso livro, na página 51 e 52. E em seguida, você faça a atividade, página 53 e 54.